louvores que eu creio que fala com cada um de nós. E eles são louvores direcionados, né? Porque a gente sabe que ainda que muitos acreditem que faz as coisas na força do braço, né? Eu ainda creio que a gente faz as coisas direcionadas pelo próprio Espírito Santo. Então, quando Deus coloca no nosso coração palavra, louvores e a dinâmica, creiam que é tudo direção do Espírito. Todo mundo, né, eu acredito que vocês viram que a dinâmica veio falar um pouco disso, os louvores também são muito fortes. E quem que seríamos nós, se nós não tivéssemos enxergado a voz do próprio Deus, né? Ouvindo falar e chamar. Então, é sempre um prazer e um privilégio estar na presença do Senhor, falar um pouquinho desse amor dele. E eu me sinto privilegiada como filha, para sempre Deus estar presente, usando e trazendo o alimento fresco dele através da minha vida. Amém? Vamos iniciar então a nossa célula. Hoje o Senhor, ele vem falar aos nossos corações. Ele já começou falando na dinâmica sobre passado, né? Então, assim, como a dinâmica falou, eu creio que todos nós temos um passado onde muitas das vezes ele não é motivo de orgulho. Tem pessoas que vivenciou passados e mesmo estando na presença de Deus, ainda não tem o coração aquebrantado totalmente de uma forma para lembrar do seu passado como um ensinamento. Porque acredite, as coisas que vivemos antes, elas também hoje elas fazem parte no sentido de lembrança, porque quando vivemos lá atrás sem Cristo, o que passamos, e hoje temos Cristo, isso tem que servir apenas de uma escada para nós subirmos e avançarmos de níveis, de degrau, rumo ao propósito que o Senhor tem para nós. Amém? Não tem que ser uma forma de te aprisionar. Você não pode estar vivendo no presente querendo estar no passado, ou olhando, pelo menos, para o passado. Porque não tem como a gente presente, querer viver algo novo do Senhor, mas permanecer vivendo as lembranças do passado, vivendo coisas do passado. Uma hora eu estou aqui, estou na presença do Senhor. Daqui a pouco eu já não quero mais, eu volto para o meu passado. Uma hora Deus te chama, você quer ir. Outra hora você não quer mais. Então isso é ficar em cima do muro. Isso é viver de passado. E a palavra hoje vem falar para a gente muito sobre... Muitas das vezes as pessoas falam... eu acredito que todos conhecem a palavra maldição hereditária aqui, né? Então, muitas das vezes você está vivendo algo que se repetiu lá atrás, na sua família, com seus pais, com os seus avós, com seus bisavós, que talvez você nem conheceu, né? Eu pelo menos não conheci minha bisavó, conheci só uma avó. Então, assim, mas através da vida dos meus pais, eu pude presenciar um pouquinho de como que foi a história deles com os pais deles. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que muitas das vezes você se coloca numa posição que eu só posso ofertar aquilo que tem dentro do meu coração. Então, se o seu coração ele está cheio de coisas ruins, você vai ofertar o que está dentro do seu coração. Se o seu coração está cheio de coisas boas, você vai ofertar aquilo. Então, eu acredito que, muitas das vezes, os nossos pais... os nossos avós e bisavós não tiveram o conhecimento que talvez tenhamos hoje. Eu falo discernimento mesmo. Talvez não tiveram ali apresentação de um Deus presente como nós temos hoje. Um Deus capaz de mudar a mentalidade, capaz de mudar a história, capaz de fazer você avançar de nível. Então, muitas das vezes, eles só ofertaram para os filhos aquilo que eles tinham, né? Então, hoje nós vamos aprender na palavra que a maldição é hereditária quando fala assim, mas o meu pai viveu de tal forma, minha mãe viveu de tal forma, meus avós, meus bisavós, enfim, eu também vou repetir o mesmo ciclo, eu vou viver a mesma coisa. Nós vamos aprender que você não precisa viver a mesma coisa que seus pais, que seus antepassados viveram, porque você é escolhido do Senhor. Você tem opção hoje desse ciclo parar na sua geração. Você não precisa levar essa situação, não precisa permitir que esse ciclo se repita para os seus filhos. Nós vamos aprender hoje que Jesus ele te dá
uma posição para que você possa escolher. Ele te dá uma escolha. Foi ministrado domingo uma palavra muito poderosa, muitos textos foram falados, mas eu vou ficar apenas com um para trazer menção a essa palavra que eu quero trazer aqui para vocês, que está lá em Josué 24:15. Josué 24:15 vai nos dizer assim: se porém vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolham hoje o que irão servir, aos deuses falsos dos seus pais, ou leste do Eufrates, ou a deuses falsos dos amorreus, em cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, isso é Josué falando para o povo, quanto a mim, ouçam bem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou repetir. Se porém vocês não desejam obedecer ao Senhor, quem é o Senhor? O único Deus que sabemos que existe, que é o nosso Jesus, que é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? Josué vem nos ensinar hoje, se nós não somos capazes de obedecer o único Deus, escolha hoje. Aqui ele vem mostrar que Deus dá oportunidade. Escolham hoje a quem vocês querem servir. Deuses falsos ou a deuses dos amorreus. Aqueles deuses que não fez nada. Deuses que não fala. Amém? Porém, Josué declara, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui Josué ele vem explicar um pouquinho. Vou explicar de uma forma que eu acredito que vai dar para compreender. Josué vai explicar um pouquinho aqui está falando daquele povo que Deus um dia escolheu para viver a promessa da terra prometida. Amém? Deus, ele escolheu um momento, em um determinado momento, Deus escolheu, tirou aquelas pessoas daquela situação de escravidão que eles viviam, para levar a um lugar que Deus já tinha preparado para todos eles. Deus já tinha preparado o lugar da terra prometida, que ali todos sabemos que dali eles iriam ter tudo o que eles precisavam, estava ali. A terra que manava leite e mel, como a gente sabe que o texto vem nos falar. Deus já tinha preparado aquela terra e Deus simplesmente falou assim para eles, olha, vou tirar vocês desse local, vou levar vocês até a terra prometida e ali vocês só vão se deleitar. Em outras palavras, Deus estava falando isso para eles. O que aquele pessoal fizeram? Um povo super desobediente, que na palavra vai nos mostrar que foram pessoas muito desobedientes, e por conta da sua desobediência, eles não conseguiram entrar na terra prometida, ficaram rodando, andando em círculo ali por 40 anos, né? E Deus, em determinado momento, vem usar a vida de Josué para falar o coração daquele povo. Josué vai falar para aquelas pessoas, porque em determinado momento Josué para e vê todo mundo ali, porque eu acredito que ali ele presenciou de tudo. Enquanto Deus estava ali levantando coluna de fogo, enquanto Deus estava ali mandando ali do céu maná para aquele povo comer, esquentando aquele povo do frio, porque no meio do deserto ninguém sofria, porque Deus estava ali. Ninguém passava fome porque Deus estava ali. Ninguém passava por situações assim difíceis porque Deus estava cuidando. Só que muitos não reconheceu. Muitos faziam o quê? Blasfemava contra Deus. Muitos faziam o quê? Murmurava contra o Senhor. Muitos desejavam estar lá no Egito, de novo, lá naquela escravidão, sofrendo tudo. Ou seja, ingratidão total. Enquanto Deus estava dando um direcionamento, ei, confia, porque está próximo, está chegando, você vai chegar e vai curtir toda aquela promessa maravilhosa que a gente sabe que Deus tinha para aquele povo. Mas aquele povo decidiu murmurar. E em determinado momento a palavra vai dizer que Josué, tomado pelo Espírito Santo, chegou a falar com aquele povo, falando assim, vocês têm a opção de escolha, o que está acontecendo? Vocês não viram tanto milagre que o Senhor já fez? Se está passando frio, Deus levanta uma coluna de fogo. Se está com fome, Deus manda um maná para vocês comerem. Que mais? É uma roupa que não se rasga, é um sapato no pé que não fura. Você quer o que mais? Mas as pessoas insistiam em desobedecer o nosso Deus. E por conta da desobediência, Deus vai falar na palavra que apenas os filhos, Deus fala, enquanto o último da geração de vocês não morrer, não entra na terra prometida.